Oi, vou falar um pouco sobre algumas teorias que eu tive sobre a quarta temporada de Yakfu. Primeiramente, para você compreender melhor do que eu estou falando, você vai precisar ter um conhecimento básico sobre Yakfu. E caso você não tenha assistido, sugiro que você assista. E também passe no canal do Papo com a Kunai, um canal que fala muito sobre Yakfu e explica muito bem sobre o universo. E várias das minhas teorias foram inspiradas nos vídeos dele. Então, chega de enrolar, bora lá. Bem, para começarmos, vou falar sobre os acontecimentos da última temporada e alguns pontos chaves para explicar melhor algumas teorias mais para frente. Sabemos que Yuko e seus amigos foram deixados em glória no Lar dos Deuses. E podemos ver que para um Lar dos Deuses parece um lugar bem abandonado. Isso por causa de uma hipótese que talvez os deuses estejam desaparecidos e que isso ocorreu logo depois que eles enfrentaram Ogreste e serem humilhados por ele. E eles não apareceram mais no mundo. Isso porque pode ser que os deuses realmente tenham abandonado os humanos. E bem, interessante analisar o cenário também. Podemos ver que existem alguns fragmentos flutuando nesse lugar. Pode ser só parte do cenário em si, mas eu acho que tem algo a mais nisso. E também é bom lembrarmos que ocorreu a destruição do Eliacupo, que ocorreu uma grande explosão de Yakfu, que pode trazer algumas consequências interessantes. É bom vocês lembrarem disso. Agora vamos falar um pouco sobre o trailer. Nessa cena é interessante analisarmos que eu tive duas ideias. Uma que não faz muito sentido, mas outra que faz. Uma é que talvez esse seja o futuro. Um futuro onde Yuki e Amalia se casaram e com isso conseguiram unir o reino dos Saditas com a cultura dos Heliotropes. Mas eu acho que é uma ideia que não tem muitos fundamentos. Mas minha outra teoria, que provavelmente é a mais aceita, é que o Yuko criou essa dimensão inspirado no reino dos Saditas, tanto por motivos emocionais quanto pessoais. Podemos ver também que existem vários Heliotropes se locomovendo. Bem, uma das minhas ideias é que pode ser realmente Heliotropes, mas eu acho que realmente é muita loucura isso. Mas a outra ideia é que é mais provável que seja outras versões do Yuko. Mais pra frente vemos que existem várias versões do Yuko se reunindo nesse lugar. Uma das minhas questões é por que o Yuko precisa de um exército? Talvez para enfrentar esse novo inimigo, ou talvez para fazer o Yuko se sentir mais como um rei. Bem, essa cena em específico me deixou muito animado, porque podemos ver que o Percy está chegando no campo de batalha agora, mas provavelmente ele só vai chegar no confronto mesmo, uma parte crítica da luta, por causa tanto da distância que ele está e porque parece que o confronto começou agora. E provavelmente o Percy está chegando nesse momento por causa que ele devia estar treinando para dominar o poder do deus Iop dele. Tanto pelo fato que eles estavam em Glória, o lar dos deuses, e talvez que só um deus seja capaz de entender essa ameaça. Talvez podemos ver a verdadeira forma do deus Iop. E uma questão que me deixou muito confuso e com muita dúvida do que podia ser é essa coisa. Uma das minhas teorias é que, e de muitas pessoas também, é que provavelmente isso é um portal para outra dimensão. Mas pirando um pouco mais, isso pode ser algum tipo de criatura. Não uma criatura em si, mas talvez os mecasmos. Se lembra que eu falei sobre o Eliacupo? Que ele explodiu e liberou uma grande quantidade de energia? Talvez essa explosão tenha atraído os mecasmos para o mundo dos doce. E por conta disso, eles estão invadindo. Sabemos que se só um mecasmo já foi capaz de quase destruir o mundo, imagina uma invasão deles. Podemos ver que está acontecendo um ataque direto ao mundo. Eu acho que não está acontecendo um ataque global,
só no ponto específico de onde ele surgiu. E também é bom analisarmos que não sabemos se esses raios que estão saindo realmente são do portal ou de alguma outra coisa. Podemos ver aqui também a Miley ela está sofrendo tanto por causa da destruição das florestas, quanto ela não conseguiu impedir que isso acontecesse. Podemos ver que a Evangeline está sozinha com o bebê dela, e essa cena em específico me faz pensar que talvez não tenha tido um salto de tempo muito grande, tanto por causa que o bebê não sofreu tanta evolução assim. Eu sei que o estilo visual de Akifu não mostra muito a evolução dos personagens, o crescimento dos personagens, mas eu acho que se tivesse passado tanto tempo assim como muitas pessoas acham, o bebê provavelmente estaria um pouco mais velho. Bem, e outra coisa interessante de se notar é que o bebê está conseguindo utilizar os poderes do Deus Iop, que me faz pensar que talvez o bebê tenha herdado os poderes do pai. Por causa que você se lembra que o Percy negou de receber de volta aqueles poderes dele, quando ele enfrentou o Crash. Eu não estou dizendo que o Percy realmente perdeu os poderes dele. Podemos ver que ele ainda consegue utilizar parte do poder dele nas transformações do braço. Mas talvez grande parte daquele poder devia estar tentando encontrar um novo receptáculo. Mas e o Guldar? Muito provável que ele perdeu esse poder quando ele se tornou Dark Flight. Essa teoria faz bastante sentido porque não vemos o Guldar utilizar de novo aquele poder, não como antes pelo menos. E por isso que eu acho que o bebê herdou grande parte dos poderes do Deus Iop. Por isso que ele foi capaz de abalar uma dimensão inteira. Essa cena vemos que o Ruel e os Renegados estão juntos, muito provável que eles sejam juntos, por causa de todo o drama que ocorreu que fez com que a Irmandade do Tufo se separasse. E é bom notar também que está tendo uma chuva de meteoros. Mas se lembra que eu disse sobre a dimensão dos deuses estar em ruínas? Eu acredito que talvez a chuva de meteoros seja Inclorion caindo no Reino dos Doze. Podemos ver também que Flopin e a Flare, não sei falar o nome dela, estão com trajes de combate muito descolados. Bem, não tem muito o que falar sobre os trajes, que provavelmente eles conseguiram no Reino dos Deuses e que vão ajudar eles nesse confronto. Eu vi que muitas pessoas acham que eles possivelmente se tornaram do mal. Tanto por causa da visão que a Evangeline teve, que eles se tornaram do mal, mas eu acho que não é muito provável. Que provavelmente eles só estão com essa armadura e essa aparência para enfrentar esse apocalipse que está acontecendo lá fora. Se lembra que eu falei que poderia ter alguma coisa a ver com os mercasmos? Bem, é por causa disso. Kyuubi voltou, mas talvez ele não seja um vilão de verdade, mas sim como um guia que vai explicar o que está acontecendo. E exatamente esse é o principal fato que sustenta essa teoria, pois Kyuubi foi o único que entrou em contato direto com eles e sobreviveu. Vemos também que Atamai está caindo no abismo num lugar totalmente branco, junto com os tufos. Eu acredito que ele não tenha lutado, pois não apresenta marcas de combate, mas que ele deve ter sofrido algum tipo de transe, algum tipo de sonho ou um ataque mental. E que muito provável que por conta disso ele desperte uma nova forma, a forma de dragão primordial dele. É bom também analisar que o cenário onde Atamai está caindo é um cenário totalmente branco. E qual a dimensão do Kyuubi quando estava preso? Talvez Atamai foi lá falar com ele sobre a ameaça, mas eu acho que mais provável que seja para saber como libertar os Heliotropes, pois sabemos que Atamai se importa muito mais com seu povo do que as outras coisas. Vemos que existem várias versões do Yuko derrotadas, e que o que me deixa muito intrigado é que o Yuko não parece estar realmente sendo afetado por conta disso. Em todo o trailer, o Yuko pareceu muito frio. Talvez essa nova personalidade que o Yuko teve tenha feito a Irmandade se separar. Bem, hora de falar sobre o Yuko e essa sua nova forma mais madura dele. Acredito que não tenha dito um salto de tempo muito grande, mas sim essa é uma fusão do Yuko com o Oropo, que sabemos que o Oropo era tipo uma versão mais adulta do Yuko.
E sabemos que quando o Oropo se uniu com Yuko, ele meio que transferiu essa habilidade para ele. Agora sobre o traje estiloso do Yuko, e que provavelmente esse traje ajuda ele a manipular melhor o Yakufu. Mas não estou aqui para falar sobre o traje, mas sim sobre as espadas, que sabemos que ele consegue sim criar armas. Mas essas têm uma cor diferente, e uma coloração mais roxa e outra um azul mais forte, e que provavelmente são espadas forjadas e não criadas pelo Yuko. Por isso que eu acredito que o Yuko tenha conseguido adquirir um novo poder, onde ele consegue controlar o Sistase, que é a energia da destruição. Bem resumidamente, é o completo oposto do Yakufu, e esse seja o novo poder do Yuko, conseguir manipular essa energia. O que eu acho que vai acontecer realmente na série é que o Yuko vai ter todo aquele confronto emocional que ele teve na terceira temporada, sobre ele não se achar digno de ser um herói e nem um rei. E só o Yuko vai conseguir derrotar esse inimigo final, mas só quando ele resolver esses problemas, só quando ele perceber que ele é realmente um herói e consequentemente se tornando um verdadeiro rei, e finalmente vai se ascender-se como um deus, o deus dos Heliotropes, onde, como eu disse antes, só um deus pode impedir essa calamidade. Bem, se vocês assistiram até aqui, deixe um like, compartilhe o vídeo, por favor. Eu prometo que eu vou tentar trazer vídeos mais elaborados como esse, mas que provavelmente eu vou tentar trazer, porque por enquanto eu quero trazer mais vídeos curtos e engraçados, mesmo que eu não seja engraçado. Então é isso, até mais.